na igreja do Senhor Jesus, o mal não consegue ser refreado em qualquer sentido. A gente pode dizer sobre a barragem tudo e questionar muita coisa. Nós temos um pecado muito grande no nosso país chamado corrupção, que nós não sabemos até aonde ela chegou. Há uns anos atrás, um prédio desabou no Rio de Janeiro porque o construtor resolveu colocar areia de praia na edificação e veio abaixo. O coração do ser humano é um coração corrompido. E o coração corrompido, ele não vê consequências, e as consequências são muito graves, como sexta, como na outra semana, como da violência, inclusive, que nós vivemos no nosso dia a dia. Ou a igreja do Senhor Jesus, ela se desperta para ser igreja do Senhor Jesus, poderosa em todos os sentidos, poderosa na palavra, poderosa na oração, poderosa na santidade, ou algumas das batalhas deste mundo serão perdidas. É necessário que nós tenhamos santidade no nosso meio. Sem santidade não há poder, porque sem santidade não há oração, não há leitura da palavra de Deus, e aí a gente não tem poder. Esse é um chamado de Deus, individual, para cada um de nós, que estamos aqui nessa noite, para quem está nos assistindo pela internet, sobre nossa responsabilidade enquanto povo de Deus, enquanto homens e mulheres, jovens e adolescentes chamados para o Senhor para viver em santidade. Sem santidade não há oração, não haverá poder, não haverá vitória em lugar nenhum, a começar pela sua vida pessoal. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Um dos episódios de derrota do povo de Israel, porque havia pecado no meio do povo. E está registrado em Josué capítulo 7. E se houver pecado no meio do povo de Deus, nós temos um problema muito sério. Josué capítulo 7. Nós não vamos ler todos os versículos, mas eu queria que você prestasse atenção que nós vamos ter que pular alguns versículos. E eu vou dizer para onde nós vamos a cada tempo da leitura. Antes de começarmos a ler, é necessário que nós entendamos o seguinte: havia uma ordem de Deus ao povo de Israel. Eles venceriam pela força do Senhor Jericó. E em Jericó, Deus falou: ninguém deve se apossar das coisas consagradas em Jericó. Porque se alguém se apossar de alguma coisa consagrada em Jericó, virá sobre Israel destruição e desgraça. Isso está no capítulo 6, no verso de número 18, essa é a advertência de Deus. Isso é necessário falar para que nós entendamos agora o que nós vamos ler. Porque o capítulo 7, versículo 1, o texto começa a narrar a seguinte história: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, possou-se de algumas delas,
e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2.000, ou 2 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Josué começa a desanimar também aqui. E ele, desanimado, vai conversar com Deus e Deus dá uma resposta. Vamos ao versículo de número 10, a resposta de Deus. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhe: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Palavras de Deus. E aí Deus dá as instruções agora para Josué, o que ele precisa fazer para retirar aquilo, o pecado, aquilo que está comprometendo a santidade de Deus no povo de Israel. O Senhor explica a Josué, versículo 16, Josué põe em prática o que Deus diz. Diz o seguinte, versículo 16, na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos. Todas as tribos lá. E a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente. Todos os grupos de famílias estavam ali. E ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família. E o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade. Pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram para a tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué, e todos os israelitas as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhes pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejaram também os seus, e queimou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Que história! Que história!
Estamos falando de santidade, não se esqueça disso. E talvez esse final seja um final mais chocante. Acã e sua família morreram. Mas o que aconteceu para que esta família morresse? Porque quando falamos de santidade, nós precisamos ter algumas atitudes para a nossa santificação. E talvez nós devamos começar aquela que talvez mais chame a atenção. Talvez aquela que a gente não goste, mas que seja o caminho para que nós tenhamos uma vida santificada. A primeira atitude, num texto como esse, começando do final, para que tenhamos santificação, é preciso temer o juízo de Deus. É preciso temer o juízo de Deus. O que esse texto nos relata, capítulo 7, verso 25, quando Acã e seus familiares morrem, isto daqui não é outra coisa senão o juízo de Deus acontecendo. É Deus exercendo como justo juiz sua sentença. Porque havia uma determinação, como há para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, sermos santos. E o povo também era necessário que fosse santo. E o versículo 18 do capítulo 6 diz o seguinte: não era para ninguém tocar nas coisas consagradas, ninguém. Deus haveria de entregar o povo na mão de Israel, o povo de Jericó, como fez, e ninguém poderia tocar em absolutamente nada das coisas consagradas. Ao reter uma capa da Babilônia, 2,4 kg de prata, 600 gramas de ouro, Acã trouxe para o povo de Israel o juízo de Deus. E Deus normalmente trabalha, se a gente pode enumerar, pelo menos nós encontramos imediatamente 2 tipos de juízo. Primeiro deles, é o que aconteceu aqui, é o juízo imediato no povo de Deus, naqueles que deveriam ser santos, mas não se santificam. E é importante lembrarmos que Deus continua fazendo o seu juízo pela falta de santidade no meio do seu povo. Como é que Deus faz isso do jeito que Ele quiser? Mas 2 relatos no Novo Testamento nos chamam a atenção. O primeiro deles, Atos capítulo 5. Quando um casal, Ananias e Safira, mentiram à igreja e mentiram contra o Espírito Santo, e eles morreram imediatamente como juízo de Deus. Segundo caso, 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo escreve àquela igreja a respeito da ordem na ceia do Senhor, e lá no versículo 30, Paulo vai dizer o seguinte: a coisa está tão bagunçada no meio de vocês. Se vocês quiserem saber como é que andava Corinto, capítulo número 5, 6, 7, 8, vocês vão ver o que acontecia. Aí Paulo chega no capítulo 11 dizendo o seguinte: há muitos doentes, muitos fracos e muitos que morreram no meio de vocês, porque vocês não sabem aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Há confusão no meio de vocês. Isso é juízo imediato. Não tenha dúvida. Deus continua a exercer juízo sobre as nossas vidas, se não levamos a sério a nossa santificação. Pecados não confessados, pecados não arrependidos no meio do povo de Deus, Deus continua exercendo juízo. Não se enganem a respeito disso. Agora você pode passar a vida toda vendo alguém errar todos os dias, todas as horas, e você pode dizer: Deus, e aí o juízo? Se Deus não punir aqui, se Deus não entrar com uma ação como Ele entrou com Acã, ninguém escapará do juízo final, que é a segunda maneira que Deus tem para punir o pecado. Haverá o juízo no fim das nossas vidas. Você sabe o dia que você vai morrer? Ninguém sabe. Se soubéssemos, talvez então no dia anterior nós nos consagraríamos ao Senhor, porque no outro dia iríamos morrer. Mas ninguém sabe.
Agora escute o que a palavra de Deus diz sobre o juízo final, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do seu corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ninguém passará impune. O Senhor Jesus Cristo disse, melhor dizendo, assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão os perversos, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Isto é juízo final, isto é inferno, o inferno é real. E diz a palavra de Deus, que se não houver santidade, haverá o julgamento sobre todas as nossas obras. Você tem medo do inferno? Dr. Russell Shedd, em 2009, pregando a um grupo de líderes, ele citou um médico, Maurício, trazendo aqui para o português o nome do médico, americano, cardiologista. Ele diz o seguinte, que esse médico, ateu, estava com outro paciente. E o paciente estava na esteira, fazendo um teste na esteira. Esse paciente, também ateu, teve um ataque cardíaco naquela hora. E caiu da esteira. Ele, como cardiologista, já começou todo o processo de socorro, de trazer aquele homem à volta. E nesse processo, massagem, medicamento aplicado, quando ele coloca o medicamento, aquele paciente volta. Diz o médico que quando aquele paciente voltou, havia terror em seus olhos. Terror. E ele gritava, por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Eu não quero voltar para aquele lugar. O médico era ateu, não sabia o que fazer. Aquele homem desesperado, me ajude, eu não quero voltar para aquele lugar. O médico olha para ele e diz, olha, mantenha o inferno para você. Eu sou médico, e o que eu estou fazendo aqui, eu estou tentando salvar a sua vida. Para esse negócio aí você precisa de um pastor. E aquele homem gritava, e diz que a expressão do rosto daquele homem era uma expressão de quem viu o inferno realmente, expressão de terror. Tanto é que a enfermeira que estava do lado de seu médico, olha doutor, nós precisamos fazer alguma coisa por esse homem, precisamos fazer alguma coisa. Aquele médico que certamente já tinha ouvido a oração de arrependimento, ou já tinha ouvido cultos, mensagens, ele disse o seguinte ao paciente, repita essa curta oração, e disse essa oração ao paciente, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus, salva a minha alma, mantenha-me vivo, se eu morrer, por favor, mantenha-me fora do inferno. O ateu falou isso para o outro que estava morrendo. Esse médico ficou tão aterrorizado com a expressão da face daquele homem, que depois ele saiu à busca de outras pessoas que, nesse estado, entre a vida e a morte, voltaram com expressões de horror, porque o que eles viram foi algo tremendamente assustador. Tanto o médico como o paciente entregaram suas vidas ao Senhor depois desse fato. O inferno é real, o inferno existe. Você pode insistir na vida errada, Deus levará em conta a sua decisão. Agora saiba de uma coisa, uma vez dada a sentença de Deus sobre a sua vida, morreu, dada a sentença, saiba de uma coisa, essa sentença de condenação é irreversível e ela é eterna, não tem mais jeito, não tem mais jeito. A Bíblia não fala que o céu é para todos, a única coisa que a Bíblia diz que é para todos os homens é a ira de Deus. Então não se engane a respeito de que o céu é para todos. O que é para todos é a ira de Deus, e nós só somos salvos da ira de Deus quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus,
e permitimos que Ele, por meio do Espírito Santo, santifique a nossa vida nesse novo processo que entramos, na nova vida que temos. Porque Hebreus vai dizer o seguinte para nós: Deus é fogo consumidor, e sem santidade ninguém verá a Deus. Tema o juízo de Deus. Tema o juízo de Deus. A segunda atitude: não se case com o pecado. Não se case com o pecado. Acã amou o pecado. Acã casou-se com o pecado. Acã protegeu o pecado. Acã pegou o que não devia pegar, levou para casa, escondeu, dormiu sobre aquilo e achou que ia ser feliz para sempre. Casou-se com o pecado. O que é que o casamento do pecado vai fazer na sua vida? Primeira coisa, ele vai enganar o seu modo de pensar. Por quê? Porque valores que você tinha como valores santos, valores de Deus, serão modificados porque você fez um pecado com o casamento. Você vai começar a questionar: será que isso mesmo é que Deus quer? Será que Deus tem razão? Eu acho que isso não tem nada a ver. Você vai começar a questionar os valores de Deus, o seu modo de pensar vai errar, vai mudar. O pecado faz isso, ele entra e engana o nosso jeito de pensar, ele modifica para o mal. Aí nós lembramos de Adão e Eva, aquele engano que a serpente fez, e a gente vive isso diariamente nas nossas lutas. Deus disse para não fazer isso, mas será que é para eu não fazer mesmo? Será que é isso mesmo? Mesmo o dilema lá do Jardim do Éden. Saiba de uma coisa: o pecado, ele é um grande destruidor dos valores da santidade na vida do ser humano, na vida daqueles que deveriam andar em santidade. Que é um destruidor para a sua vida de santidade, o nome dele é pecado, chama-se pecado. O casamento com o pecado faz uma segunda coisa. Entenda isso que eu vou dizer e preste atenção. O casamento com o pecado, ele satisfaz suas necessidades e as suas carências de modo equivocado. O casamento com o pecado satisfaz as suas necessidades e as suas carências de modo equivocado. Acã, quando viu aquele ouro, ele percebeu aquela prata, aquela capa bonita, ele falou: aqui tem a solução da minha vida. Aqui tem algo que eu preciso. Aqui tem algo que está faltando na minha vida. E a cabeça dele foi modificada quanto a isso, porque o pecado modifica. Havia uma carência dentro da vida desse homem, que ele disse: aqui está a solução dos meus problemas, parcial ou total, aqui está a solução. Aquilo dali representava para Acã, então, alguma coisa que ele estava precisando. Ele se apossou daquilo, mas era uma posse para a destruição de Acã. Porque o pecado, o casamento com o pecado, ele nos engana com relação às nossas necessidades, ele nos supre algumas necessidades, supre algumas carências de forma equivocada. O terceiro resultado que acontece quando casamos com o pecado. O casamento com o pecado nos torna mentirosos. Mentirosos. Nós começamos a mentir primeiro para nós mesmos e depois para os outros. Primeiro Acã disse: isso não tem nada a ver, vou levar embora. Ninguém vai ver. Deus disse isso. Eu acho que isso não tem nada a ver, começa a mentir para si mesmo. Chegou em casa, ele tinha uma família. E de alguma maneira aquela família se envolveu naquele pecado. Escondeu. Se fosse algo lícito, estava exposto, mas ele escondeu. Não podia falar para ninguém.
o pecado nos torna mentirosos para nós mesmos, com justificativas que não têm absolutamente nada a ver, que são absolutamente prejudiciais às nossas vidas e faz com que nós sejamos mentirosos para os outros também. Um quarto resultado do casamento com pecado. Os que casam com pecado prejudicam aqueles que estão mais próximos. Não foi só Acã que morreu, foram todos os seus familiares. Sabe por quê? Acã certamente os convenceu de que não tinha nada a ver, e que era necessário que eles ficassem caladinhos, e a palavra de Deus sempre foi justa, e Deus sempre disse: a alma que pecar, esta morrerá. Deus não lança juízo sobre inocente, sobre o culpado sim. Então o prejuízo que Acã trouxe, não trouxe só para si, trouxe sobre a sua família. Quando pecamos, é necessário sabermos, quando nós levamos uma vida de pecado, sem temor pela santidade, sem temor pelo juízo de Deus, nós prejudicamos outras pessoas, nós envolvemos inocentes em nossos pecados. Como a família de Acã. Agora presta atenção, se você quer um caminho de santificação, se você não quer cair no juízo de Deus, fuja de todo convite que te leve a ações de pecado. Se a família de Acã tivesse fugido, seria poupada, mas porque foi ela se ajustou ao pecado, ela concordou com o pecado de Acã, eles pecaram junto e o juízo caiu sobre eles. Fuja do pecado, fuja de toda aparência do mal, como diz a palavra de Deus. Fuja. Não caia nessa de que não tem nada a ver, tem nada a ver, e o juízo de Deus vem sobre a sua vida. Não participe, não se envolva, não atraia o juízo de Deus sobre a sua vida. Ainda mais por pecados que os outros iniciaram, fuja disso. Não temem dizer não, eu não participo dessas coisas. Antes um não a um ser humano do que enfrentar o juízo de Deus. Eu lhe garanto que o juízo de Deus vai pesar muito mais na sua vida do que o não que você falar a um pecador. Não se case com pecado. E também não aceite ser amante do pecado dos outros, em nome de Jesus. Não aceite. Por último, o caminho da santificação consta que é necessário que continuamente nós estejamos lembrando que fomos chamados para a santidade. Lembre-se, você foi chamado para a santidade. Deus quer santidade no meio do seu povo. Acã esqueceu que fazia parte do povo de Deus. Acã esqueceu que pertencia a um povo que tinha uma aliança de casamento com Deus eterno e santo. Acã não pensou no futuro, Acã pensou no presente dele. E resolveu viver o presente dele de forma irresponsável. Talvez Acã estivesse pensando no bem-estar da sua família, eram posses. Talvez estivesse pensando no seu próprio bem-estar, no seu futuro, na sua aposentadoria. Talvez estivesse pensando nessa oportunidade, talvez Deus não vai dar mais oportunidade, olha o ouro, olha a prata, olha a capa, eu vou pegar agora. Talvez eu não tenha outra oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. Talvez motivos justos, mas maneira errada, porque ele não se importou com a ordem de Deus. E depois, se você ler o capítulo 8, Deus dá uma ordem a Josué: vocês vão a Ai, vocês vão vencer, e tudo que tiver lá, vocês podem pegar para vocês. Quando a gente confia em Deus, Deus dá o que nós necessitamos na hora certa. Agora, quando nós não confiamos em Deus, o pecado nos alcança, nos engana e destrói a nossa vida e atrai para nós desgraça, juízo de Deus. Se você optar
pela ausência de santidade na sua vida, você está decretando independência de Deus. Entendeu isso? O que Acã fez foi decretar independência de Deus. Deus disse não, eu digo sim, deixa comigo que eu resolvo, Deus não precisa falar mais nada. Acã decretou independência de Deus. A ausência de santidade nas nossas vidas decreta independência de Deus. Agora, independência de Deus enfraquece a nossa vida espiritual. Consequências. Eu quero mostrar 3 aqui. Primeiro, a ausência de santidade gera independência de Deus. A independência de Deus gera uma vida espiritual fraca. Como assim? Eles foram guerrear. Pecado no meio, Deus não aceitou, nação fraca, manda 2.000, não, manda 3.000. Josué obedeceu, mandou 3.000, foram lá e perderam. Perderam. Pecado no meio do povo. Enfraquecimento espiritual. Quero chamar a atenção de vocês para esse fato da fraqueza espiritual. Talvez você não saiba. Mas nós, enquanto pastores, temos lidado com muitas situações, verdadeiras guerras espirituais, com problemas, ou pessoas com problemas pessoais, pessoas com problemas conjugais, pessoas com problemas na família, no qual nós, pastores, talvez precisássemos contar com mais homens, mulheres, jovens e adolescentes santificados no Senhor, homens, mulheres, adolescentes poderosos na oração, gente que está do nosso lado combatendo o pecado e com poder orar, com vidas totalmente consagradas ao Senhor, porque nós temos tantas outras batalhas para vencermos, não que sejamos melhores, mas a fileira da santidade precisa vir mais gente. Na fileira da santidade precisa entrar mais pessoas. Essa fileira precisa ser engrossada. Agora, se você tiver a sua vida independente do Senhor, ao contrário, deixa eu falar isso positivamente. Se você tiver a sua vida na dependência de Deus, ela será santa, forte, consagrada, e Deus vai conceder vitórias e vitórias à nossa igreja. Porque nós precisamos de vidas consagradas, foi para isso que Deus nos chamou. Precisamos de santidade, precisamos de dependência, precisamos de crentes espiritualmente fortes do Senhor. Amém? Agora, se você quiser insistir com a sua vida enfraquecida, você continua com a sua porta da vida aberta para o pecado. Quando Acã manteve a palavra de pegar aquilo, ele teve a vida dele, estava com as portas abertas para o pecado. Ele cobiçou, ele roubou, ele mentiu, ele seduziu seus familiares, ele não se arrependeu e ele se tornou um infiel. Você quer fechar a porta do pecado na sua vida? É o que Deus diz no texto: santifique-se. Santifique-se. Santificação é a ação de Deus nas nossas vidas, quando nós deixamos Deus trabalhar. E santificação não é para Deus. Deus não precisa de santidade, porque Deus já é santo. Quem precisa de santidade somos nós. E quando Deus trabalha na nossa santificação, é para o nosso bem, é para o seu bem que Deus está trabalhando. Pense nisso. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, francamente a você, e em nome de Jesus: você pode fazer o que quiser com essa palavra que você ouviu nessa noite, o que você quiser. Você pode considerá-la, firmar os seus passos a partir de hoje, com propósito de santificação, e daí então buscar fortalecimento para a sua vida. E não me diga que não há chance, porque você tem escola bíblica dominical, você tem grupo pequeno, você tem culto de oração de quarta-feira, você tem vigílias, você tem culto de domingo à noite, e você precisa se fortificar. Deus está dando todas as chances para você. Você também pode ignorar essa palavra. Você pode ignorar a palavra dos seus pastores. Você pode ignorar a palavra dos seus pais.
Você pode ignorar a palavra dos seus líderes, você pode ignorar a palavra da igreja no geral, e talvez esse sermão, inclusive, sirva para você como uma piada. Você pode, não há problema nenhum. Eu quero que você considere sobre a sua vida o juízo de Deus, sobre todas as nossas ações. Considere o juízo de Deus. Ele é Deus vivo, presente, eterno, e que continua analisando todas as nossas atitudes. Talvez não tenha melhor ilustração, eu quero usá-la agora, para em seguida nós orarmos, do que a parábola que Jesus contou. Jesus contou que certo homem tinha uma propriedade, e ele fez uma vinha nessa propriedade. E preparou tudo, preparou uma torre, preparou o poço, e chamou lavradores para poder trabalhar na sua vinha. E disse o seguinte aos lavradores: vocês fiquem aí, cuidem. Quando vier o tempo da colheita, eu mando alguém para pegar os lucros, e nós vamos dividir. Mas vocês usem da melhor maneira. Só quando houver colheita, eu mando alguém buscar a minha parte. Combinado? Combinado. Então chegou o tempo da colheita, o dono daquela colheita mandou alguns servos. Ao verem aqueles servos que vieram buscar a parte do dono, aqueles lavradores simplesmente espancaram, mataram, apedrejaram os servos. Aí o dono disse o seguinte: eu vou mandar mais gente. E mandou mais servos. E novamente, eles mataram, apedrejaram, acabaram com a vida. Então o dono da propriedade disse o seguinte: eu vou mandar meu filho. Quando eu mandar meu filho, eles terão respeito pelo meu filho. E mandou o filho. Quando o filho chegou à lavoura, à propriedade, os lavradores esfregaram as mãos e disseram: olha, o filho está aí. Se nós matarmos o filho, a lavoura será nossa. E assim eles mataram, espancaram, destruíram com o filho. O lavrador é Deus, aliás, o dono da vinha é Deus. Os lavradores são os religiosos, aquela gente que frequenta só a igreja, mas não tem conversão no sentido de santificação, não tem. São frequentadores da igreja. Os servos são os profetas de Deus, aqueles que anunciam a palavra de Deus, que vêm dizer: olha, deem frutos de santidade ao Senhor, vamos, deem frutos de santidade. Só que eles mataram os profetas. O Filho é o Senhor Jesus Cristo, e eles também mataram. Quando é que a gente consegue fazer isso? A gente mata o Filho para que a gente possa viver a nossa própria vida, para que a vida seja nossa, para que continuemos a viver do jeito que nós queremos. Aí a gente mata o Filho. A gente mata o Filho para continuar a viver uma vida de mentiras, alguns uma vida de prostituição, outros uma vida de imoralidade, de cobiça, de egoísmo, de adultério. Nós matamos o Filho para vivermos uma vida de preguiça. Nós matamos o Filho para vivermos uma vida de furto. Nós matamos o Filho para viver uma vida de sedução, de pecados na vida dos outros. Nós matamos o Filho porque nós não queremos nos arrepender diante do Filho. Nós matamos o Filho porque faltam-nos compromissos com o Senhor da obra, com o Senhor da lavoura, com o Senhor Deus da gente. Nós matamos o Filho porque falta comprometimento também nas nossas vidas. Nós queremos a vida para nós, então nós matamos o Filho porque falta-nos responsabilidade espiritual.
Nós matamos o filho porque nós não tememos mais a Deus. Não tememos pecar contra esse Deus. Nós matamos o filho porque nós não temos mais espiritualidade. Nós matamos o filho porque falta-nos fé. Falta-nos fé. Nós matamos o filho porque também nos falta amor. E faltando amor nas nossas vidas, falta-nos perdão. E a nossa vida espiritual está tão rasa porque não temos mais. Nós matamos o filho e nós não temos mais tempo de oração. A gente não lê mais a Bíblia, falta-nos a leitura da palavra de Deus. E sem santidade, nesse caminho, nós nos tornamos infiéis para com o dono das nossas vidas. Que ao invés de entregarmos frutos de santidades a Deus, nós desprezamos a Deus. Nós não achamos que Ele nos conhece. Nós achamos que Ele não vai exercer juízo sobre as nossas vidas. Ele vai achar você aonde você está, aonde você for, com pecado na cor que Ele tiver. Deus acha, Deus encontra. Só que se você quiser continuar casado ou casada com pecado, você continua matando o Senhor. Continua matando o Senhor Jesus Cristo. Se isso aconteceu hoje na sua vida, hoje você pregou Jesus de novo na cruz. Porque você quer viver a sua vida. Você não pregou Jesus para salvá-lo, você pregou Jesus para matá-lo mesmo. O dono das nossas vidas quer que nós levemos a Ele frutos de santidade, entreguemos a Ele as nossas vidas, entreguemos a Ele a parte dEle. O que é a parte dEle? É a nossa própria vida. Eu quero orar por você. Baixa a sua cabeça, em nome de Jesus. Ore comigo, se você quiser. Deus Santo, Deus Santo, limpa a minha vida. A minha vida, Senhor, está imunda. Ela está um lixo. Limpa a minha vida. Limpa a minha vida. Se necessário for, Senhor, quebra e reconstrua, Senhor, a minha vida em nome de Jesus. Eu não quero cair no teu juízo, eu quero adorar o teu santo nome, eu quero viver uma vida de santidade, Pai. Eu não quero matar o filho do dono da vinha. Eu quero entregar frutos de santidade, frutos de adoração ao Senhor. Até hoje eu tenho tentado, mas hoje eu quero dizer ao Senhor que eu estou entregando ao Senhor um fruto de arrependimento, para que na minha vida eu tenha frutos de santificação. Eu quero entregá-los ao Senhor, porque eu sei que com eles, frutos de santificação, virão tantos outros, ó Deus. Eu quero entregá-los ao Senhor para a tua honra e para a tua glória. Limpa a minha vida, Santo Deus. Limpa a minha vida. Limpa a minha vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pastores, pastor Ramires, pastor Henrique, pastor Saul, pastor Reginaldo, venham para cá, vamos orar sobre esse povo. Vamos orar sobre esse povo. Você quer vir, está no meio
dessa oração, você quer estar aqui enquanto nós vamos impor as nossas mãos, você vem para cá. O Sr. Ramires vai orar para nós sobre a vida de vocês. E dá tempo, estou vendo mais gente vindo. Você quer estar aqui na Santa Reunião? E deixa eu lhes falar uma coisa. Pessoal que está assistindo a gente pela internet, pessoal que vai ver talvez no YouTube essa mensagem, eles não vão conseguir uma coisa, que é sentir a presença do Espírito Santo como estamos sentindo neste lugar. É por isso que a gente vem à igreja. É porque aqui a gente é tratado desse jeito por Deus, não é por pastor, é por Deus. É aqui que Deus lembra que os nossos pecados um dia custaram a morte de Jesus, e Jesus lava os nossos pecados. Lava os pecados de todos vocês que estão aqui na frente. Sangue poderoso que muda as nossas vidas. E a presença do Espírito Santo aqui faz isso. Mudança de vida. Não vamos nos atrever. Não atreva-se a querer servir a Deus sem santidade de vida. Para. Santidade. E a obra de Deus vai. Santidade. As batalhas são ganhas. Santidade. E Deus diz para nós: pegue tudo que vocês quiserem da próxima vitória. Santidade. Foco em Deus, não outra coisa. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Vamos impor as mãos aqui sobre estes queridos irmãos, amigos. Ó Deus, estamos prostrados diante do Senhor. Como é difícil viver nesse mundo corrompido e sermos diferentes do mundo de iguais. Ó Deus, cada pessoa que está aqui na frente nesta noite tem a sua história. Algumas histórias são marcadas por problemas que essas pessoas não gostariam de ter vivido. Algumas histórias aqui foram vividas de maneira que essas pessoas hoje sofrem a dor e o fato da dificuldade de poderem sair fora. E não só esses que estão aqui à frente, ó Deus, mas cada um que está aí nos seus lugares, certamente talvez tenha algum pecado de estimação que em algum momento vai acabar com a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, não deixe que ninguém fique sentado sobre o seu pecado. Em nome de Jesus, ó Pai, que ninguém se case com o seu pecado. Ó Deus, clamamos em nome de Jesus pelo poder do sangue do Senhor, que tudo que se refere ao diabo seja derrotado nesta hora, que as correntes de Satanás sejam quebradas, que aquelas pessoas que estão aqui debaixo de opressão demoníaca, vivendo em pecado, tendo vícios, ó Deus, com dificuldade para sair de seus problemas, que tudo aquilo que o diabo tem feito em suas vidas seja quebrado em nome de Jesus, e que haja restauração, que haja libertação, que haja vida nova, que haja, Deus, a tua glória em cada vida, Deus, e que essas pessoas, irmãos em Jesus Cristo aqui, ó Pai, tenham doravante uma vida nova em Jesus Cristo, mesmo aqueles que não vieram aqui, mas estão nos seus lugares decididos por Jesus. Ó Deus, que hoje seja um dia de nova aliança, de restauração, de um caminho novo, que não haja temor, que não haja medo do insucesso, e que ninguém tente vencer por si mesmo,
Mas com Jesus, cada um haverá de ser mais do que vencedor em nome de Jesus, porque a vitória é prometida. Ó Deus, completa a obra, Deus. É coração e mente, ó Deus, agindo junto, para que emocionalmente, para que racionalmente, espiritualmente, haja uma grande vitória. Está havendo nessas vidas aqui hoje, Pai. Nós te adoramos e te exaltamos e te agradecemos, porque o Senhor tem falado nesta noite, e cada um aqui tem se colocado no teu altar. Como venha como você está, e cada um veio como está. Ó Deus, coloca a tua mão sobre essas vidas em nome de Jesus, sobre a vida daqueles irmãos, pessoas que estão aí em pé, que também enfrentam suas dificuldades, e a vida daqueles que estão participando desse culto via satélite, internet. Que o Senhor faça uma obra poderosa. Ó Deus, nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus, e que a graça deste Jesus maravilhoso, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e as alegrias do Espírito Santo sobre essas vidas sejam sobre essas vidas, sobre a vida dessa igreja e a vida do povo de Deus hoje e para sempre, espalhado na face da terra. Amém. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.